Uma noite tranquila em casa se transforma em um pesadelo quando um homem pega um pedaço de madeira e ameaça sua esposa grávida. Tudo enquanto sua amante observa do alto da escada como se fosse um entretenimento. Ele pensa que ninguém jamais saberá. Ele pensa que o medo a manterá em silêncio. O que ele não percebe é que a casa inteira está observando através de uma câmera vermelha piscando. E as pessoas que correm em direção àquela porta são 3 homens que ele nunca deveria ter cruzado. O que se segue é uma luta por verdade, proteção e justiça dentro das mesmas paredes que ele um dia controlou. E acredite, no momento em que aqueles irmãos entram na sala, tudo muda. Deixe um comentário aqui embaixo. Gostaríamos de saber o que você achou. O lustre no centro da sala de estar brilhava com uma luz dourada quente, projetando reflexos suaves sobre o chão de mármore polido. Era para ser uma noite tranquila. O jantar estava pronto na longa mesa de carvalho. As velas estavam acesas e o zumbido suave do ar-condicionado misturava-se ao fundo como uma canção de ninar silenciosa. A casa parecia serena à primeira vista, o tipo de calma que fazia uma pessoa acreditar que estava tudo normal. Mas algo mais sombrio se escondia sob aquele silêncio. Lívia se movia lentamente entre o balcão da cozinha e a mesa de jantar, uma mão apoiada na barriga, enquanto equilibrava um prato de cerâmica com a outra. Com 7 meses de gravidez, ela caminhava com a graça e cautela de uma mãe expectante, que não queria nada além de manter seu filho seguro. Sua respiração era constante, sua expressão suave, e por um momento ela se permitiu acreditar que a noite poderia transcorrer sem problemas. A casa cheirava levemente a frango com alecrim e pão quente, uma refeição caseira que ela esperava que acalmasse o temperamento de Eduardo depois de mais um longo dia de trabalho. Ela colocou o último prato e expirou. Sua lombar doía um pouco. Seu bebê não nascido pressionava suavemente suas costelas, como se a lembrasse de que não estava sozinha. Lívia sorriu com o pequeno movimento. Ela puxou uma mecha de cabelo para trás da orelha e recuou para admirar a mesa. Por um breve segundo, ela imaginou Eduardo entrando com um humor mais tranquilo. Talvez eles comessem sem discutir. Talvez ele falasse com ela com gentileza novamente. Talvez ela não precisasse prender a respiração ao redor dele esta noite. Mas então a porta principal se abriu. Passos pesados entraram no corredor. Fortes, secos, intencionais. Não o som de um homem voltando para casa pacificamente. Era o som da raiva entrando pela porta. O ar dentro da casa mudou instantaneamente. Lívia se endireitou, seu coração batendo mais rápido contra as costelas. Os passos chegaram ao final do corredor e Eduardo apareceu, o maxilar cerrado, os olhos escuros de frustração. Sua gravata estava solta e as mangas da camisa arregaçadas, como se ele estivesse andando de um lado para o outro ou lutando contra algo dentro de si. Sem cumprimentá-la, ele escaneou a sala. Seu olhar pousou na mesa de jantar. Depois, ele se voltou para ela. Seu rosto se crispou. Então foi isso que você fez o dia todo? Ele explodiu. Lívia piscou. Acabei de terminar de cozinhar. Achei que poderíamos jantar mais cedo esta noite. Sua voz era suave. Suave demais. Ela imediatamente se arrependeu de quão suave soou. Ela já sabia que qualquer coisa que dissesse poderia provocá-lo. Ele se aproximou. Lívia instintivamente deu meio passo para trás. Sua mão se apertou em volta da barriga, enquanto um pequeno arrepio de medo percorria sua espinha. Ela viu algo nos olhos de Eduardo que já havia visto muitas vezes. Uma tempestade. Uma tempestade que não precisava de motivo para começar. Você se enganou, ele disse. Sua voz baixou.
Você sempre acha que pode controlar as coisas nesta casa. Eduardo, não estou tentando controlar nada. Eu só queria paz esta noite. Suas palavras eram verdadeiras, sinceras, até frágeis. Mas a sinceridade não significava nada quando a raiva dele já estava fervendo. Seus olhos se dirigiram para o canto da sala, onde um pedaço de madeira decorativo estava encostado na parede. Tinha sido parte de uma peça de arte. Algo que ele comprou para parecer impressionante. Algo que ele nunca usou. Mas agora, ele se dirigiu para lá. Lívia sentiu a garganta fechar. Eduardo, por favor, estou grávida. Fale comigo. Não pegue isso. Ele não ouviu. O som veio primeiro. Um arrastar de madeira agudo no chão de mármore, enquanto ele arrastava o pedaço para o centro da sala. Ecoou pela casa como um sino de aviso. Seus instintos gritaram para ela recuar, proteger seu estômago, proteger seu bebê. Ela se moveu lentamente, não querendo enfurecê-lo mais, mas não conseguiu esconder o medo em seus olhos. O que eu disse sobre deixar as coisas fora do lugar? Disse Eduardo, levantando levemente o pedaço. Você tenta fazer deste lugar seu. Você se esquece de quem é o dono de tudo aqui. Não deixe nada fora do lugar. Isso faz parte da decoração, você sabe. Não me desafie. Sua voz estalou como um chicote. Lívia ficou parada. Então aconteceu. Ele levantou o pedaço mais alto. Ela mal teve tempo de inspirar. A ponta de madeira atingiu o chão a centímetros de seus pés, com um estalo alto que sacudiu a sala. Ela tropeçou para trás, seu equilíbrio desfeito, as mãos protegendo a barriga. O choque do barulho causou um calafrio em sua espinha. Suas pernas tremeram. Eduardo se ergueu sobre ela, respirando com dificuldade. Seu rosto estava contorcido com ressentimento, raiva e algo mais cruel. Lívia sentiu a ardência das lágrimas, mas se recusou a deixá-las cair. Ela pressionou uma mão contra a barriga e se estabilizou. Nesse momento, uma luz vermelha suave piscou no canto do teto. Uma câmera. Um dos dispositivos de segurança que Eduardo instalou meses atrás. Estava apontada diretamente para a sala. Seu pequeno ponto vermelho piscou. E piscou. E piscou. A câmera não desviou o olhar. Capturou cada tremor nas mãos de Lívia. Capturou o pedaço levantado. Capturou o medo gravado em seu rosto. E esta noite, pela primeira vez, capturou a prova. Lívia ficou parada, o lustre dourado projetando um brilho trêmulo ao seu redor, enquanto a câmera registrava silenciosamente o momento que mudaria tudo. Por um longo momento, a casa não pareceu um lar. Pareceu uma casca vazia cheia de choque. O lustre que antes projetava um brilho dourado e acolhedor, agora parecia muito brilhante. Iluminava tudo o que Lívia queria esconder. Seu medo, suas mãos trêmulas, a ardência em seus olhos, a maneira como ela instintivamente aninhou a barriga, como se só seus braços pudessem proteger seu filho do perigo. O pedaço de madeira ainda estava no chão de mármore, uma extremidade apoiada contra uma cadeira caída. O estalo que fez quando Eduardo a atingiu com força ainda ecoava fracamente nos ouvidos de Lívia. Era como se o som tivesse sido gravado nas paredes, tocando repetidamente a cada respiração que ela dava. Lívia caiu na beirada da cadeira de jantar, tomando cuidado para não se mover muito rápido. Seus joelhos pareciam fracos. O bebê se moveu dentro de sua barriga, sentindo a tensão, o medo, o súbito aumento de seus batimentos cardíacos. Ela sussurrou um pedido de desculpa suave para seu filho, tentando acalmar sua respiração. Passou a mão pela barriga em círculos lentos, tentando se tranquilizar. Do outro lado da sala, Eduardo estava parado, com o peito ofegante. Seus ombros subiam e desciam em movimentos bruscos, cada respiração soando mais irritada que a anterior.
Ele olhou para Lívia como se ela fosse a causa de tudo de ruim em sua vida. Seu maxilar se apertou e havia uma satisfação distorcida persistindo em sua expressão. Ele não a atingiu diretamente, mas chegou perto o suficiente para que o terror enchesse todo o seu corpo. O silêncio que se instalou entre eles era denso, pesado, desconfortável. A casa não zumbia mais com calor. Em vez disso, parecia exalar ar frio. Até os objetos na sala pareciam perturbados. Os panos de mesa estavam ligeiramente bagunçados. Um copo tremia em sua haste perto da borda da mesa. Um garfo estava torto em um prato, onde Lívia o havia deixado cair durante o tumulto. O silêncio não durou muito. Um baque surdo ecoou da escada. Em seguida, passos elegantes, confiantes e sem dúvida fora de lugar em uma situação como esta. Olívia desceu a escada lentamente, uma mão roçando suavemente o corrimão, como se estivesse fazendo uma entrada em uma festa de gala, em vez de se aventurar na sequência da violência. Ela usava um robe de seda que brilhava sob o lustre. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, seus lábios pintados de carmesim profundo. Tudo nela gritava autossatisfação. Ela parou no último degrau e inclinou a cabeça, como se tivesse encontrado entretenimento em vez de uma cena de crime. Ora, ora, disse Olívia com um sorriso presunçoso. Vejo que a noite está animada. Seu tom zombava da dor de Lívia. Não mostrou preocupação, nem mesmo uma tentativa de fingir. Lívia engoliu em seco e desviou o olhar. A última coisa que ela precisava era da presença de Olívia alimentando o ego de Eduardo. Eduardo se endireitou levemente, sua raiva se transformando em algo complacente. Ele gostava de ter plateia. Ele gostava da sensação de poder que vinha quando ele achava que alguém o admirava, especialmente alguém como Olívia, que encorajava o pior nele. É isso que ela ganha quando tenta agir como se fosse a dona da casa, murmurou Eduardo, alto o suficiente para Olívia ouvir. Sua voz pingava justificação. Sempre tentando controlar tudo, Lívia apertou os lábios, tentando não deixar que as palavras a machucassem mais do que o momento já havia feito. Ela manteve os olhos fixos no chão. Seu coração batia com uma mistura de medo e humilhação. Ela se sentiu pequena em uma casa que deveria ser dela. Uma casa que ela limpou, decorou e cuidou desde o dia em que se mudaram. Uma casa que agora parecia muito cheia de sombras. Olívia passou por Eduardo com passos lentos e calculados. Ela circulou Lívia como um predador, admirando uma presa capturada. Uma risada fraca escapou da garganta de Olívia enquanto ela olhava para o pedaço de madeira caído. Exagerada como sempre, disse Olívia suavemente, mas a suavidade era mais cruel do que um grito. Você realmente não deveria provocá-lo se não consegue lidar com as consequências. Lívia se encolheu. Ela apertou o aperto em volta da barriga mais uma vez. Pare, sussurrou Lívia. Sua voz falhou levemente. Por favor, me deixe em paz. Olívia levantou uma sobrancelha. Eu não estou tocando em você. Eduardo mal tocou em você também. Você está sendo dramática. Ela olhou para ele com um sorriso presunçoso. Não é, Eduardo. Eduardo assentiu, grato pela validação. Ela reage exageradamente, sempre faz. A câmera no canto piscou novamente. Aquela pequena luz vermelha continuou capturando cada insulto, cada expressão, cada momento de medo. Uma testemunha silenciosa de uma história que Eduardo pensava que ninguém jamais veria. Lívia finalmente se forçou a levantar o olhar. Ela viu a expressão de Eduardo, viu o sorriso de Olívia, viu o pedaço de madeira no chão, viu a câmera piscando no canto e sentiu algo mudar dentro dela. Não raiva, não desafio. Ainda não. Apenas clareza.
a clareza de que esta noite nada voltaria a ser como era. Seu corpo se endireitou levemente, embora sua voz ainda tremesse. Eu só estava tentando fazer o jantar, ela disse baixinho. Eu queria paz esta noite, Eduardo. Olivia bufou, jogando o cabelo para trás. Paz é chato. Eduardo riu, mas não havia calor no som. Paz é para pessoas que conhecem o seu lugar. Os lábios de Lívia se apertaram em uma linha fina. Ela sentiu a dor nos ombros, a tensão nas costas e a pulsação na barriga. Sentiu a humilhação queimando em seu peito e sentiu o peso da sala a pressionando. Mas, sob todo esse peso, algo mais piscou. Algo que ela não sentia há muito tempo. Um sussurro de força. Não o suficiente para se levantar ainda. Não o suficiente para revidar, mas o suficiente para perceber que precisava de ajuda. Seu olhar se voltou mais uma vez para a câmera piscando. A pequena luz vermelha pulsava constantemente, capturando a cena com precisão silenciosa. Lívia inspirou lentamente e sussurrou para si mesma, tão suavemente que nem Eduardo nem Olivia notaram. Alguém verá. Alguém saberá. Lá fora, o mundo seguia. Dentro, tudo estava mudando. E embora Lívia ainda não soubesse, a ajuda já estava a caminho. O ar dentro da casa ficou mais pesado a cada minuto que passava. Lívia permaneceu sentada na beirada da cadeira de jantar, as mãos cruzadas protetoramente sobre a barriga. Seu coração havia se acalmado um pouco, mas a inquietação em seu peito se recusava a ir embora. Ela observou Eduardo andando pela sala de estar, com o pedaço de madeira ainda jogado no chão. Ela observou Olivia fingindo admirar o lustre, como se nada perigoso tivesse acontecido. O mundo se movia normalmente para eles, mas para Lívia, tudo parecia errado. Este momento de choque não surgiu do nada. Tinha raízes, tinha sinais, tinha avisos disfarçados de pequenos momentos que Lívia tentou ignorar por meses. E agora, cada um desses momentos voltou para ela com clareza dolorosa. O primeiro sinal havia sido a conta bancária. Ela se lembrava de quando Eduardo sugeriu que combinassem as finanças para simplificar as coisas. Ele a convenceu com palavras suaves. Disse que era normal para casais. Disse que ajudaria a planejar o futuro e a gerenciar as despesas. Mas logo depois que ela concordou, seu acesso à conta começou a desaparecer lentamente. No início, ela ainda conseguia ver o saldo. Depois, ela só conseguia ver certas transações. Finalmente, ela não conseguia mais acessar nada. Eduardo alegou que estava corrigindo uma falha digital. Culpou o banco. Culpou o telefone dela. Culpou tudo, menos a si mesmo. Agora ela entendia que nada havia sido uma falha. Era uma trava. Uma trava que ele havia colocado em sua vida. O segundo sinal havia sido o crescente distanciamento entre ela e seus amigos. Sempre que o telefone dela tocava, Eduardo fazia perguntas. Quem é? Por que estão ligando? O que eles querem? Se um amigo sugerisse almoçar, Eduardo sempre encontrava um motivo para Lívia ficar em casa. Dizia que ela precisava descansar. Dizia que o bebê precisava de tranquilidade. Ele até acusou os amigos dela de sentirem inveja de sua gravidez. Uma a uma, suas relações se esvaíram até que ela percebeu que não via um rosto familiar fora de casa há semanas. O terceiro sinal havia sido as consultas médicas. Ela se lembrava de quando costumava agendar exames sem medo. Sua médica tinha sido acolhedora e compreensiva. Mas Eduardo insistiu em gerenciar a agenda dela. Ele disse que era mais fácil planejar em torno do horário de trabalho dele. Mas logo as consultas dela eram adiadas ou canceladas completamente. Ele alegava que a clínica remarcou.
Ele alegava que ela se preocupava demais. Às vezes, ele até dizia que o bebê estava bem e que ela não precisava ir tão frequentemente. Ela acreditou nele. Ela queria acreditar nele. Agora, ela desejava ter ouvido seus instintos. O quarto sinal havia sido o telefone dela. Lívia começou a notar coisas estranhas. Mensagens que desapareciam antes que ela pudesse lê-las. Notificações que se desligavam sozinhas. A configuração de localização dela sempre ativada, mesmo quando ela se lembrava de tê-la desligado. Uma vez ela pegou Eduardo segurando o telefone dela enquanto ela dormia. Ele disse que estava olhando a hora. Ela fingiu acreditar, porque era mais fácil do que encarar a verdade. O quinto sinal havia sido os pequenos comentários que Eduardo fazia em público. No início, pareciam inofensivos. Piadas sobre a memória dela. Piadas sobre as emoções dela. Piadas sobre o cérebro de grávida dela. Mas depois, as piadas se tornaram mais afiadas, mais incisivas, mais cruéis. Ele a menosprezava na frente dos vizinhos. Ele a corrigia na frente dos funcionários. Ele a fazia se sentir estúpida no meio de conversas. Esta noite, Olivia se tornou a mais recente testemunha. Uma testemunha suave e venenosa. Uma testemunha que encorajou Eduardo em vez de pará-lo. Lívia se mexeu na cadeira e expirou lentamente. Sua mente divagou por essas lembranças uma a uma. Cada sinal de aviso agora fazia um sentido perfeito. Cada momento tinha levado a esta noite. Cada sinal tinha sido um aviso que ela não queria encarar. Seus olhos se levantaram e encontraram Olivia a observando. A expressão de Olivia permaneceu presunçosa e divertida, como se a dor de Lívia fosse apenas um filme chato passando em segundo plano. Olivia caminhou até a mesa e deslizou um dedo sobre os talheres, fingindo inspecionar a arrumação do jantar. Você passou a tarde toda nisso. Que pena, disse Olivia preguiçosamente. Lívia engoliu a ardência na garganta. É o jantar. Não é nada dramático. Olivia sorriu com superioridade. Tudo com você se torna dramático. Você é sempre sensível, sempre emotiva, sempre se esforçando demais. Eduardo soltou outra risada fria. Exatamente. Ela precisa parar de agir como se mandasse aqui. Era o começo da humilhação pública. Não com uma multidão, não com estranhos, mas com as duas pessoas que pareciam determinadas a quebrar seu espírito. Lívia sentiu a pressão em seu peito aumentar. Seu bebê chutou novamente. Ela sussurrou um conforto silencioso para a criança. Ela fechou os olhos por um momento para acalmar a respiração. Quando os abriu, notou os menores detalhes ao seu redor. A câmera piscando, a cadeira derrubada, o pedaço de madeira no chão, a toalha de mesa desalinhada, o copo perto da borda. E então ela notou algo mais. Alguém observando da soleira da porta. Era Dona Lúcia, a governanta idosa que vinha 2 vezes por semana. Ela deve ter chegado silenciosamente pela porta dos fundos enquanto a discussão acontecia. Ela estava meio escondida perto do corredor, os olhos arregalados de medo e preocupação. Ela não se moveu. Não falou, mas viu tudo. Uma testemunha silenciosa, uma testemunha que Eduardo não percebeu que tinha. Lívia sentiu uma faísca de esperança piscar em seu peito. Os sinais de alerta finalmente haviam convergido. O controle, o isolamento, a manipulação, a humilhação, a violência iminente, a presença de uma testemunha, a câmera piscando. Tudo apontava em uma única direção. Esta noite não foi apenas uma discussão. Esta noite foi o ponto de ruptura. E embora Eduardo ainda acreditasse que controlava tudo dentro desta casa, Lívia de repente soube que não controlava. Não mais. A ajuda estava a caminho. A mudança estava a caminho.
tudo estava prestes a mudar. A sala de estar parecia um palco momentos antes de a cortina se abrir. O silêncio tinha peso. Pressionava contra as paredes. Pressionava contra o peito de Lívia. Pressionava contra o próprio ar que ela respirava. Eduardo estava parado perto da cadeira de jantar caída, seus punhos se fechando e abrindo lentamente. Cada movimento que ele fazia parecia um sinal de alerta. Seu maxilar apertado, suas narinas dilatadas. Seus olhos piscavam com uma raiva que não tinha mais filtro ou contenção. O pedaço de madeira ainda estava no chão de mármore, a ponta inclinada para ele como se esperasse sua mão. Ele olhou para ele mais de uma vez. Cada vez, seu olhar voltava para Lívia com uma expressão mais fria. Ele inspirou bruscamente pelo nariz. Seus ombros subiram com a respiração e caíram com algo perigoso. Lívia não se moveu. Ela sentou-se o mais imóvel que pôde, uma mão na barriga, a outra agarrando o braço da cadeira de jantar. Ela não queria provocá-lo. Ela não queria dar-lhe uma razão para levantar a voz novamente. Ela desejou poder se fundir com o assento. Ela desejou poder desaparecer. Mas o filho dentro dela a mantinha ancorada. Seu filho precisava dela. Seu filho precisava dela firme. Do outro lado da sala, Olivia observava com leve diversão, os braços cruzados, os lábios curvados em um sorriso cúmplice. Ela gostava de ver a raiva de Eduardo. Isso a fazia se sentir importante. Isso a fazia se sentir escolhida. Ela batucou o calcanhar levemente no mármore, como se estivesse esperando o próximo ato começar. Eduardo deu um passo à frente. Lívia se enrijeceu. Dona Lúcia encolheu-se no corredor. A tensão se rompeu como uma corda fina que se parte. Eduardo se abaixou e pegou o pedaço de madeira. Seus dedos se fecharam firmemente em volta dele. O som da madeira sendo levantada do chão ecoou pela sala. Não foi alto, mas foi agudo. Arrastou-se contra o mármore como uma ameaça, como uma promessa de dor. Seu aperto se apertou até seus nós dos dedos ficarem pálidos. Ele levantou o pedaço levemente e apontou-o para Lívia. Você acha que chorar vai consertar alguma coisa? Ele disse. Você nunca aprende. Você nunca escuta. Lívia apertou os lábios e tentou manter a calma. Ela queria falar, mas sua voz se recusou a formar palavras. Ela não podia se arriscar a dizer a coisa errada. Cada sílaba importava. Cada respiração importava. A tensão em sua barriga apertou, como se seu filho também sentisse o perigo. Olivia se aproximou de Eduardo, com a voz suave e venenosa. Ela está fazendo uma cena. Não deixe que ela manipule você. A palavra manipular atingiu Lívia como um tapa. Ela sentiu seus olhos arderem novamente, mas se forçou a piscar para conter as lágrimas. Agora não. Não na frente deles. Não quando tudo estava descontrolado. Eduardo deu outro passo à frente, o pedaço se elevando ligeiramente em sua mão. Seu maxilar se apertou com uma crueldade teimosa. Sua voz ficou mais alta, mais áspera. Esta é a minha casa. Eu decido o que acontece. Eu decido como as coisas são feitas. E se você não consegue seguir regras simples, você vai aprender do jeito mais difícil. Dona Lúcia ofegou do corredor, incapaz de conter seu medo. Ela deu um passo à frente instintivamente, como para proteger Lívia, mas parou no meio do caminho. Ela era mais velha. Era frágil. Ela não podia lutar contra um homem adulto, mas ela podia testemunhar. Podia se manifestar. Podia se lembrar de cada detalhe. A atenção de Eduardo se voltou bruscamente para o som. O que você está fazendo aqui? Dona Lúcia gaguejou. Eu vim terminar a roupa. Você vem quando mandamos você vir? Explodiu Eduardo. Você não se esgueira assim. Eu usei a porta dos fundos, como sempre faço. Ela sussurrou. Olivia revirou os olhos.
Ela é tão inútil quanto a esposa é dramática. Lívia finalmente encontrou sua voz, embora ela tremesse. Por favor, pare. Dona Lúcia não é o problema. Eu não sou o problema. Abaixe o pedaço, Eduardo. Seu apelo apenas alimentou a fúria dele. Seu aperto se apertou novamente. As veias em seu pescoço saltaram bruscamente. Então ele se moveu. Ele balançou o pedaço para cima, não em direção ao corpo de Lívia, mas em um arco violento que cortou o ar acima dela. A rapidez do movimento criou um sopro de vento que roçou seu cabelo. A força do golpe sacudiu o lustre sobre eles. O lustre tremeu, enviando pequenos fragmentos de luz se dispersando pelas paredes. Lívia ofegou e cobriu a cabeça com os 2 braços. Dona Lúcia gritou. Olívia murmurou algo. Eduardo abaixou o pedaço, o peito subindo e descendo com respirações rápidas. Ele parecia triunfante, como se estivesse provando um ponto distorcido. Mas no canto do teto, a câmera capturou tudo. O pedaço levantado, o balanço violento, o medo no rosto de Lívia, o choque da governanta, a satisfação da amante. A pequena luz vermelha piscava constantemente. Eduardo seguiu o olhar de Lívia e de repente notou a câmera. Sua expressão vacilou. Confusão, consciência, medo. Depois, raiva novamente. Ele marchou até o painel da parede, onde o sistema de câmeras estava conectado. Eu vou apagar tudo. Ele estendeu a mão para puxar o painel, mas o sistema permaneceu bloqueado. Ele puxou novamente, e o painel emitiu um bip de recusa. Está protegido por senha, Olívia lembrou, dando de ombros. A casa parecia ter acabado de sobreviver a um terremoto. O ar estava denso com o resíduo dos gritos, o eco do pedaço de madeira cortando o ar e as respirações trêmulas que Lívia se esforçava para estabilizar. O lustre ainda balançava suavemente com a explosão anterior de Eduardo. Seu movimento projetava sombras cintilantes pela sala, sombras que pareciam reflexos fraturados do caos que acabara de ocorrer. Lívia permaneceu sentada, mas sua postura havia mudado. Ela não estava mais paralisada. Estava alerta. Suas mãos ainda tremiam levemente enquanto descansavam sobre a barriga, mas sua respiração estava mais lenta. Seus olhos percorreram a sala, não com medo desta vez, mas com uma determinação silenciosa que havia começado a se formar no momento em que percebeu que a câmera havia capturado tudo. Dona Lúcia estava ao seu lado. A governanta idosa colocou uma mão reconfortante no ombro de Lívia. Seus dedos estavam quentes e firmes, o toque de alguém que se importava profundamente. Ela não falou, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. Lívia não estava mais sozinha. Alguém tinha visto, alguém tinha testemunhado a verdade sem distorção. Eduardo, por outro lado, estava desmoronando. A frustração que ardia dentro dele não estava mais contida. Ele andava de um lado para o outro, passando a mão pelo cabelo, resmungando com raiva. A cada poucos segundos, ele encarava a câmera no teto, como se pudesse silenciá-la por pura força de vontade. Olívia o observava do sofá, com os braços cruzados, sua expressão se tornando inquieta. Ela tinha gostado do show antes, mas agora algo era diferente. A prova mudava tudo. As câmeras mudavam tudo. Precisamos conversar sobre isso, disse Lívia em voz baixa. Eduardo se virou para ela imediatamente. Não há nada para conversar. Nada aconteceu. Você está exagerando nisso. Dona Lúcia apertou o aperto no ombro de Lívia. A pressão suave disse a Lívia para manter a calma, para não deixar que suas palavras fossem novamente distorcidas. Lívia respirou fundo. A câmera viu tudo. E Dona Lúcia viu tudo. Eduardo lançou seu olhar fulminante para a governanta.
Ela não importa, ela trabalha para nós. Ela dirá o que mandarmos. Dona Lúcia endireitou sua postura com surpreendente firmeza. Não, eu direi o que é verdade. Olívia murmurou. Ah, ótimo. A empregada acha que é uma heroína. Dona Lúcia olhou diretamente para ela. Eu não preciso ser uma heroína. Eu só preciso ser honesta. Os olhos de Eduardo se estreitaram. Suas mãos se fecharam em punhos. Eu não preciso disso agora. Ele se dirigiu a Lívia novamente, mas Dona Lúcia se colocou entre eles sem hesitar. Sua voz não era alta, mas carregava o peso da autoridade moral. Você não vai ameaçá-la mais. Eduardo bufou. Saia da frente. Esta é a minha casa e esta é a minha esposa. Eu posso falar com ela como eu quiser. Não, disse Dona Lúcia. Isso deixou de ser um assunto particular no momento em que você levantou aquele pedaço de madeira. As palavras se estabeleceram no ar como um veredito final. Até Olívia ficou em silêncio por um momento. Lívia sentiu seu coração apertar, não de medo, mas de gratidão. Alguém finalmente havia dito o que ela nunca pôde ousar dizer. Alguém havia traçado uma linha. Eduardo deu mais um passo à frente, ignorando o aviso. Você está demitida. Arrume suas coisas e vá embora. Eu não vou deixá-la, disse Dona Lúcia com firmeza. Não assim. Lívia sentiu um nó na garganta. Ela sussurrou. Obrigada, embora sua voz mal passasse de um suspiro. Dona Lúcia enfiou a mão no bolso do avental e pegou o telefone. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas ela conseguiu discar. Lívia percebeu para quem ela devia estar ligando e seu coração disparou. A ajuda estava realmente a caminho. Antes que Eduardo pudesse impedi-la, a idosa se afastou e levou o telefone ao ouvido. Ela se moveu rapidamente para o corredor, sem tirar os olhos de Lívia. Sim, eu preciso que alguém venha a este endereço, disse Dona Lúcia, sua voz firme e clara. Houve um incidente. Uma mulher grávida não está segura. Essas palavras pareciam quebrar algo em Eduardo. Ele avançou e arrancou o telefone da mão de Dona Lúcia. Ele encerrou a chamada e atirou o telefone para o outro lado da sala. Ele quicou no tapete e deslizou para debaixo de um armário. Você não tem o direito de fazer isso, ele latiu. Ninguém liga para ninguém sem a minha permissão. Sua voz ecoou contra as paredes. Lívia estremeceu e sua mão se apertou instintivamente sobre a barriga. Dona Lúcia recuou para Lívia novamente e se agachou ao lado dela. Vou encontrar outra maneira de ligar, ela sussurrou. Não se preocupe. Eduardo se voltou para o painel da parede mais uma vez, tentando forçar o sistema de segurança a desligar. O painel se recusou a responder, a tela mostrando uma mensagem que parecia quase zombeteira. Senha necessária. Eduardo socou o punho contra o painel, criando um baque surdo que reverberou pela sala. Olívia se levantou e se aproximou, sussurrando com urgência. Você precisa se acalmar. Você está piorando as coisas. Não sou eu que estou piorando as coisas, ele explodiu. É ela. Eduardo apontou para Lívia. Foi nesse momento que Lívia percebeu que precisava ser tirada de perto dele. Ela se levantou lentamente, trêmula, mas determinada. Dona Lúcia a ajudou a se levantar, envolvendo um braço de apoio em volta da cintura dela. Vamos para a cozinha. Você estará mais segura lá, disse a governanta suavemente. Lívia assentiu. Ela se deixou guiar para fora da sala. Cada passo parecia sair de uma tempestade e entrar no primeiro sopro de ar limpo. Ela não olhou para trás para Eduardo. Ela não precisava. Ela sabia que ele ainda estava lá. Ela sabia que a raiva dele ainda ardia. Ela também sabia que ele não podia mais esconder o que havia feito. Antes de chegarem à porta da cozinha, Lívia se virou por um breve momento. Ela olhou para a luz vermelha piscando da câmera. Piscou uma vez, 2 vezes e novamente.
gravando. Lembre-se, protegendo. E Lívia entendeu que não importa o que Eduardo dissesse ou tentasse apagar, a verdade já estava guardada. Esta noite não terminaria em silêncio. Esta noite terminaria com alguém finalmente ouvindo. E a declaração tranquila da governanta ainda ecoava na mente de Lívia. Isto não é mais um assunto particular. A casa parecia mais sufocante a cada segundo que passava. Cada respiração que Lívia dava parecia mais pesada, como se o ar estivesse engrossando ao seu redor e prendendo cada som, cada movimento, cada tremor. Ela estava parada perto da soleira da cozinha, com Dona Lúcia a apoiando, enquanto Eduardo permanecia na sala de estar, com uma tempestade ainda furiosa em seus olhos. Olívia se demorava perto dele, com uma agitação nervosa substituindo sua arrogância anterior. Ela percebeu uma mudança. Ela percebeu que algo estava escapando do controle deles, mas ainda não entendia quão profundamente tudo estava prestes a desmoronar. Eduardo andava de um lado para o outro em passos rápidos. Cada passo enviava um tremor através do mármore. Ele resmungava, irritado com a câmera, irritado com a governanta, irritado com Lívia e irritado com qualquer coisa que não se curvasse à sua vontade. Ele pegou o pedaço de madeira novamente com um aperto firme, segurando-o com tanta força que a madeira estalou sob a pressão de sua mão. Isso é ridículo, cuspiu Eduardo. Todos nesta casa acham que podem ir contra mim. Eu sou o chefe desta casa, eu decido tudo. Olívia se aproximou dele com cautela. Você precisa se acalmar. Se alguém realmente ouviu aquela ligação antes, pode haver problemas. Não há problemas, explodiu Eduardo. Ninguém vem aqui sem a minha permissão. Ninguém, nem a polícia, nem os vizinhos, nem ninguém. Lívia observava da soleira. Seu coração martelava no peito. Sua garganta estava seca. Ela manteve uma mão na barriga, sussurrando suavemente para seu filho não nascido. O bebê se moveu suavemente, reagindo à tensão crescente dela. Dona Lúcia apertou o braço dela. Fique comigo. Ele não vai tocar em você. Está quase acabando. Lívia queria acreditar nela, mas Eduardo estava longe de terminar. Ele se virou para a mesa de jantar, onde os pratos ainda estavam dispostos ordenadamente, esperando por um jantar que nunca aconteceria. A raiva dele se acendeu novamente. Ele levantou o pedaço de madeira e varreu o braço sobre a mesa, jogando pratos, copos e talheres no chão. O som foi ensurdecedor. O vidro se estilhaçou em fragmentos brilhantes que se espalharam pelo mármore como pequenos pedaços de gelo. Os pratos se quebraram ruidosamente, seus cacos girando em todas as direções. Lívia ofegou em choque. Dona Lúcia a guiou um passo para trás, na direção da cozinha. Eduardo apontou o pedaço para elas. Estão vendo o que vocês fizeram? A culpa é de vocês. Vocês estragam tudo. Sempre estragaram. Você está assustando ela, disse Dona Lúcia. Sua voz tremia, mas ela se manteve ereta. Eu assusto quem eu quiser, rosnou Eduardo. Esta é a minha casa. Lívia se forçou a falar, embora sua voz vacilasse. Esta casa deveria ser um lar, Eduardo, mas você a transformou em outra coisa. Eduardo a encarou, os olhos semicerrados de fúria. Cale a boca! Estou cansado do seu drama. Ele avançou em direção a ela com o pedaço levantado. Instintivamente, Lívia recuou, protegendo a barriga novamente. Dona Lúcia se colocou na frente dela com surpreendente rapidez, os braços estendidos apesar da idade. Não se atreva, disse Dona Lúcia. Sua voz falhou, mas ela se manteve firme. Eduardo parou a poucos passos, o pedaço ainda levantado. Seu peito arfava. Seus olhos ardiam de raiva.
Parecia que ele queria bater em algo, qualquer coisa, qualquer pessoa que estivesse no caminho. Mas então, seu olhar desviou-se levemente para cima. A câmera piscou. A pequena luz vermelha piscou novamente em um ritmo constante, observando, gravando, expondo. Eduardo percebeu naquele instante que tudo o que ele havia feito estava sendo guardado. Cada grito, cada ameaça, cada gesto violento. Ele recuou ligeiramente enquanto a consciência se instalava como gelo em suas veias. Mas então ele balançou a cabeça, como se recusasse a aceitar a verdade. Eu vou apagar. Vou destruir as gravações, disse Eduardo. Ele marchou até o painel da parede novamente. Olivia estendeu a mão e agarrou seu braço. Eduardo, pare! Você está piorando as coisas. Me solte! Ele gritou. Ele a empurrou para o lado, fazendo-a cambalear para trás. Ela se recuperou, mas parecia ofendida, como se tivesse acabado de perceber que não era tão importante quanto pensava. Eduardo socou o painel novamente. A tela piscou, mas se recusou a se mover. Ele digitou um código, mas o sistema emitiu um bip de rejeição. Senha incorreta. Ele tentou de novo, e de novo. Cada vez o sistema negava. Eduardo bateu na parede com o punho. Eu estou no controle aqui. Esta é a minha casa. Nada acontece sem o meu consentimento, hein? Isso não é verdade, disse Lívia suavemente da soleira. Sua voz não era alta, mas as palavras se espalharam como uma pedra caindo em água calma. Eduardo se virou lentamente para ela. Seu rosto estava contorcido. Ele levantou o pedaço novamente, como se pretendesse silenciá-la de uma vez por todas. Mas algo o deteve. Um único som. Um leve toque. Uma notificação do painel da parede. Alerta de segurança. Porta principal aberta. Eduardo congelou. Os olhos de Olivia se arregalaram. Dona Lúcia prendeu a respiração. Passos ecoaram pela frente da casa. Firmes, confiantes. O tipo de passos que pertenciam a pessoas que não tinham medo de Eduardo. O tipo de passos que anunciavam autoridade muito antes de quem entrava na sala. Lívia sentiu seu coração parar. Ela reconheceu o som. Ela tinha ouvido aqueles passos muitas vezes em reuniões de família. Ela tinha crescido com o ritmo daqueles passos. O aperto de Eduardo no pedaço de madeira vacilou. A porta da frente se fechou com um clique silencioso. Uma voz familiar viajou pelo corredor. Onde ela está? Outra voz seguiu. Saia da frente! Uma terceira voz acrescentou com calma autoridade. Nós ouvimos tudo. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas de alívio. A ajuda havia chegado. Seus irmãos estavam aqui. O som da porta da frente se fechando ressoou pela casa como um julgamento final. Lívia permaneceu imóvel na soleira da cozinha, enquanto Dona Lúcia segurava seu braço. Ela ouviu os passos firmes se aproximando, cada um constante e deliberado. As 3 vozes que ela reconhecia desde a infância ficaram mais claras a cada passo. Ela sentiu uma onda de emoção inchar em seu peito, uma mistura de alívio, medo e a dor de ser finalmente vista. Eduardo agarrou o pedaço de madeira com força novamente. Seus nós dos dedos ficaram pálidos. Seus olhos se moviam rapidamente entre o corredor e Lívia. Pela primeira vez naquela noite, sua raiva vacilou com algo mais. Medo. O tipo de medo que um homem sente quando o controle do qual ele dependia escorrega por entre seus dedos como areia. Olivia recuou em direção à escada. Sua confiança começou a desmoronar. O sorriso presunçoso que ela carregava antes havia desaparecido. Agora, ela parecia uma mulher que se arrependia de estar na casa errada na hora errada. Os passos pararam na entrada da sala de estar. Bruno apareceu primeiro. Era o mais velho dos irmãos, alto e de ombros largos,
vestindo um terno preto que refletia a autoridade que ele possuía naturalmente. Sua expressão estava esculpida em pedra. Seus olhos foram diretamente para Lívia e se suavizaram apenas ligeiramente antes de se concentrarem novamente com nitidez. Marcelo o seguiu atrás. Ele se movia com a calma precisão de um estrategista. Seu olhar percorreu a sala rapidamente, notando o vidro quebrado no chão, a cadeira derrubada, o pedaço de madeira na mão de Eduardo e o tremor na postura de Lívia. Daniel entrou por último. Ele era o quieto, mas sua voz sempre caía com um peso decisivo. Ele observou a cena e fixou os olhos em Eduardo, que fingiu se endireitar mais, embora o medo subisse em sua garganta. Lívia. Bruno deu um passo à frente. Sua voz falhou de alívio. Eu estou aqui. Ele se virou para Eduardo. Abaixe o pedaço de madeira. Eduardo endireitou os ombros como se estivesse se preparando para uma briga. Você não entra na minha casa para me dizer o que fazer. Marcelo respondeu antes que Bruno pudesse. Esta não é sua casa, nem legalmente, nem moralmente. Daniel cruzou os braços e olhou para Lívia. Você está machucada? Lívia balançou a cabeça, mas sua voz estava baixa. Não fisicamente, mas ele tentou. Dona Lúcia falou ao seu lado. Eu vi tudo. A câmera gravou tudo. Ele bateu. Ele a aterrorizou. O bebê está em perigo. O maxilar de Bruno se apertou. Uma tempestade pairava por trás de suas feições calmas. Ele caminhou até Eduardo, até restarem apenas alguns passos entre eles. Então você levanta um pedaço de madeira para uma mulher grávida, disse Bruno em voz baixa. Para nossa irmã. Eduardo levantou o queixo, mas sua voz falhou ligeiramente. Ela me empurrou. Ela me irritou. Ela estava fazendo drama. Olívia deu um passo à frente, tentando defendê-lo. Não foi tão ruim. Ela exagera. Você não faz ideia de como ela é. Bruno lançou-lhe um olhar que a silenciou instantaneamente. Então algo mudou nos olhos de Lívia. Ela passou meses encolhendo, se curvando e se tornando menor para que Eduardo não atacasse. Ela suportou a raiva, o isolamento e o lento gotejar de controle emocional que havia apagado sua luz. Mas agora, com seus irmãos na sala, com a verdade exposta e com a segurança de seu bebê pressionando suas costelas, algo finalmente mudou dentro dela. Ela endireitou sua postura. Sua mão permaneceu na barriga, mas o gesto não parecia mais apenas protetor. Parecia intencional. Parecia forte. Ela saiu de trás de Dona Lúcia e deu um passo em direção à sala. Apenas um passo, mas mudou tudo. Eduardo olhou para ela com incredulidade. Volte para trás. Isso é entre nós. Não, disse Lívia. Sua voz era suave, mas firme. Nada disso é mais entre nós. Eduardo zombou. Você sempre torna tudo dramático. Não, ela repetiu. Você tornou tudo perigoso. Seus irmãos ouviram sem interromper. Eles queriam que ela falasse. Ela podia sentir isso. Ela podia sentir o apoio deles atrás dela, como um muro de força. Por meses você me isolou, ela continuou. Você controlou o dinheiro, bloqueou minhas consultas médicas. Você me afastou dos meus amigos. Você até mexeu no meu telefone enquanto eu dormia. O rosto de Eduardo ficou vermelho de raiva. Por que você não consegue lidar com nada sozinha? Lívia balançou a cabeça lentamente. Não, porque você tinha medo de perder o controle. A sala ficou em silêncio. Olívia olhou para Lívia com os olhos arregalados, percebendo pela primeira vez que a mulher de quem ela zombava não era frágil. Era poderosa. Estava reivindicando o que lhe havia sido tirado. Eduardo levantou o pedaço de madeira novamente ligeiramente, não para bater, mas para ameaçar. Não fale assim comigo. Bruno se moveu instantaneamente.
Ele se colocou entre Eduardo e Lívia, sua voz grave e fria. Se você levantar esse pedaço de madeira novamente, você não estará de pé quando terminarmos aqui. Eduardo hesitou. Seus dedos tremiam em volta da madeira. Lívia se aproximou, ainda mantendo a distância, e levantou o queixo. Sua voz se estabilizou completamente. Meu silêncio acabou, Eduardo. Acabou fingir que tenho medo de você. Ele olhou para ela com descrença. Você acha que eles podem protegê-la para sempre? Você acha que eles podem comandar sua vida? Eu não preciso deles para comandar minha vida, disse Lívia. Mas eu preciso deles aqui agora. E eles estão aqui porque eu finalmente pedi ajuda. Daniel deu um passo à frente. Ela não está mais sozinha. E nunca mais estará sozinha. Eduardo olhou desesperadamente ao redor da sala, procurando por apoio. Olívia deu outro passo para trás. Dona Lúcia observou com julgamento silencioso. Os irmãos permaneceram unidos. A câmera piscou no alto. Cada ângulo de sua queda estava sendo preservado. Lívia falou novamente, sua voz calma, firme e inabalável. Você não pode apagar o que fez. Você não pode apagar o que a câmera viu. Você não pode apagar o que eu sinto. Esta noite você cruzou uma linha que nunca poderá ser desfeita. Suas palavras ficaram suspensas no ar, como um veredito final. Eduardo cambaleou para trás. Pela primeira vez, ele parecia realmente assustado. E Lívia, parada sob o brilho suave do lustre, segurando a barriga com uma força silenciosa, percebeu que não era mais a vítima dele. Também ela estava finalmente recuperando sua vida. A sala de estar parecia diferente agora. Não era mais um lugar onde Eduardo governava pelo medo. Não era mais um lugar onde Lívia tinha que encolher-se para sobreviver a outra discussão. A presença de seus irmãos mudou a própria sala. A força silenciosa deles preencheu cada canto da casa. Cada sombra parecia recuar. Cada ameaça que antes pairava no ar começou a se dissolver. Eduardo estava imóvel perto do painel da parede. O pedaço de madeira em sua mão pendia frouxamente agora, como se até a madeira tivesse perdido seu propósito. Bruno estava de frente para ele, imponente com uma autoridade calma que não precisava de explicação. Marcelo estava perto dos pratos quebrados no chão, examinando a destruição com um olhar perspicaz. Daniel pairava perto de Lívia, garantindo que ela se mantivesse firme. Os três homens irradiavam o instinto protetor de irmãos que não podiam ser intimidados nem pela raiva, nem por ameaças, nem por um homem que pensava que controle era o mesmo que força. Eduardo engoliu em seco. Esta é a minha casa, ele repetiu teimosamente, embora sua voz tivesse perdido a força em que ele confiava. Vocês não têm o direito de simplesmente entrar aqui. Marcelo se virou para ele lentamente. Temos todo o direito, mais do que você pensa. Eduardo bufou por hábito. Ele olhou para Olívia, implorando silenciosamente por apoio. Mas Olívia recuou, seu rosto pálido e incerto. Ela não estava mais divertida, não estava mais sorrindo. A atmosfera na sala havia mudado drasticamente demais para ela manter a compostura. Daniel olhou para Lívia com suave preocupação. Sente-se um momento, ele disse gentilmente. Você não deveria ficar de pé por muito tempo. Lívia assentiu e permitiu que Dona Lúcia a guiasse para o sofá. A governanta ajeitou uma almofada atrás de suas costas e garantiu que ela estivesse confortável. Lívia respirou fundo e relaxou os ombros. Este foi o primeiro momento de toda a noite em que ela não teve que observar os movimentos de Eduardo com medo. Bruno se colocou diretamente entre Eduardo e o resto da sala, criando uma barreira clara. Então ele enfiou a mão no paletó e puxou uma pequena pasta. Ele a abriu e espalhou vários documentos sobre a mesa de jantar. O que é isso? Perguntou Eduardo, tentando parecer ousado. Bruno bateu no documento de cima com 2 dedos. Prova.
A verdade. Tudo o que você pensava estar escondendo. Eduardo piscou, incerto sobre o que estava olhando. Marcelo se juntou ao irmão na mesa. Aqui estão os registros de propriedade desta casa, aqueles que você assinou sem ler. Eduardo inclinou-se para a frente e examinou a página. A linha em negrito no topo listava o proprietário do imóvel. Seus olhos se arregalaram. Lívia Pereira. Ele se endireitou abruptamente. Isso não é possível. Eu paguei por esta casa. Marcelo manteve sua expressão séria. Você pagou a entrada. A hipoteca e toda a propriedade legal foram transferidas para o nome de Lívia logo após a compra. Os documentos mostram claramente sua assinatura aceitando o acordo. Deve haver um erro, disse Eduardo, a voz trêmula. Não há erro, respondeu Marcelo. Você assinou voluntariamente. Você estava ansioso para fechar o negócio. Bruno acrescentou. Você assinou tudo o que ela colocou na sua frente porque confiava nela na época. E ela confiava em você também. Uma confiança que você não merecia. Eduardo olhou de um irmão para o outro, como se esperasse que um deles risse e revelasse que era uma piada. Ninguém o fez. A verdade estava alinhada na frente dele, limpa e inegável. Daniel se aproximou e colocou um pequeno dispositivo prateado na mesa. Era um pendrive. Isto contém os arquivos de vídeo do sistema de segurança, as gravações da semana inteira, cada voz levantada, cada ameaça, cada momento em que Lívia teve que se proteger de você. Eduardo balançou a cabeça. Vocês não podem levar isso. Isso é particular. A voz de Daniel permaneceu calma. Nada é particular quando coloca em perigo uma mulher e seu filho não nascido. Olívia enrijeceu com as palavras. Seus olhos se moviam entre os irmãos e Eduardo. Parecia que ela queria correr, mas não tinha para onde ir. Ela afundou na cadeira mais próxima, agarrando os braços como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Bruno se virou para Lívia. Você quer que a gente pare ou continue? Lívia sentiu uma onda de emoção subir em seu peito. Ela respirou fundo e assentiu. Continuem. Daniel olhou para Eduardo novamente. Você disse a ela que ela estava exagerando. Você disse que ela estava inventando coisas, fazendo-a duvidar de suas próprias memórias. Mas a câmera nos mostra exatamente o que você fez. Eduardo perdeu a raiva que lhe restava. Ela escorreu dele como água. Eu nunca quis machucá-la, ele disse, mas as palavras soaram fracas, vazias e ensaiadas. Dona Lúcia falou pela primeira vez, desde que os irmãos chegaram. Você queria dizer cada palavra que disse. Você queria dizer cada movimento que fez. Era para aterrorizá-la. Olívia sussurrou. Isto é demais. Mas Marcelo a interrompeu. Você participou disso, ele disse. Você encorajou a crueldade dele. Você testemunhou e não fez nada. O rosto de Olívia ficou vermelho. Eu não sabia que chegaria a isso. Bruno balançou a cabeça. A violência nunca começa em um momento. Ela se constrói e esta noite é o resultado. Eduardo lentamente baixou o pedaço de madeira. Seu braço caiu ao seu lado. A sala ficou mais pesada com a percepção de que ele não tinha mais poder algum. Lívia levantou a cabeça. Sua voz era firme, plena e clara. Você não pode mais distorcer a verdade. Não com meus irmãos aqui, não com a câmera, não com testemunhas, e não comigo. Eduardo a encarou, os olhos arregalados. Você perdeu o controle esta noite, ela continuou. Você perdeu tudo o que pensou possuir. Daniel apontou para o corredor. E agora as consequências começarão. A câmera piscou no alto, capturando o momento exato em que Eduardo entendeu que a verdade finalmente havia vencido. E Lívia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso em seu peito começar a aliviar. A sala manteve um silêncio atordoado depois que a evidência foi colocada na mesa.
Pela primeira vez desde que a noite começou, Eduardo parecia verdadeiramente pequeno. Não fisicamente, não em tamanho, mas em presença. Tudo o que o fazia se sentir poderoso havia sido tirado dele. Sua voz, seu domínio, seu controle, sua ilusão de propriedade. A casa não respondia mais a ele. As pessoas nela não se curvavam mais a ele. Até as sombras pareciam se afastar dele. Bruno cruzou os braços sobre o peito. A postura era calma, mas carregava uma força que preenchia a sala. Marcelo observou Eduardo com calma decepção, como se estivesse olhando para um homem que havia desperdiçado todas as oportunidades que lhe foram dadas. Daniel estava parado mais perto de Lívia, sua postura protetora, mas firme. Os três irmãos formavam um muro silencioso que separava Eduardo da vida que ele um dia controlou. Eduardo abriu a boca, mas não conseguiu formar uma frase coerente. Eu posso consertar isso, ele finalmente disse. Eu posso explicar. Explicar o quê? Perguntou Marcelo, seu tom uniforme. Explicar como você aterrorizou uma mulher grávida. Explicar por que você a isolou de seus amigos. Explicar por que as consultas médicas dela foram misteriosamente canceladas. Explicar por que a governanta está tremendo depois de ver você balançar um pedaço de madeira para nossa irmã. Eduardo olhou impotente para Olívia. Diga algo. Diga a eles a verdade. Olívia apoiou as costas na parede. Sua respiração tremia. Ela havia perdido a confiança presunçosa que a sustentava no início da noite. Ela passou a mão pelo cabelo e evitou olhar para Lívia. Eles viram a verdade. Olívia sussurrou. Todo mundo viu. Os olhos de Eduardo se arregalaram em pânico. Você me disse que estava do meu lado. Eu estava, disse Olívia, a voz trêmula. Até você me empurrar, até você gritar comigo, até eu ver o que você realmente é. Bruno se virou para Olívia. Você está saindo agora. Arrume suas coisas e vá embora. Você não fica nesta casa mais um minuto. Olívia assentiu rapidamente. Eu vou arrumar. Eu vou embora. Eu não quero mais estar envolvida nisso. Ela correu escada acima, seus passos incertos, seu hobby tremulando atrás dela. No momento em que ela desapareceu de vista, a atmosfera na sala ficou ainda mais concentrada. Não havia distração. Não havia barulho. Apenas a fria verdade de que Eduardo estava finalmente encurralado. Eduardo olhou para Lívia. Você não pode me destruir assim. Você é minha esposa. Deveríamos ser uma equipe. Lívia estava sentada no sofá, com as mãos suavemente apoiadas na barriga. Seus olhos suavizaram por um momento. Em seguida, endureceram com certeza. Uma equipe requer respeito, ela disse baixinho. Uma equipe requer segurança. Você não me deu nenhuma das duas. Eduardo deu um passo hesitante em direção a ela. Bruno se colocou na frente dele imediatamente. Não dê mais um passo. As costas de Eduardo bateram na parede. Ele escorregou levemente, os ombros caídos, como se o peso da verdade tivesse caído sobre ele de uma vez. Ele parecia um homem, vendo os pedaços de sua vida escaparem por entre seus dedos, sem poder detê-los. Então o telefone de Daniel vibrou. Ele olhou para a tela. É a empresa de segurança. Eles confirmaram que a filmagem já está salva na nuvem. O rosto de Eduardo ficou pálido. Não, você tem que impedir isso. Eu ainda posso consertar. Você não pode consertar nada, respondeu Daniel. Você cruzou uma linha que ninguém pode voltar atrás. O telefone de Marcelo vibrou em seguida. Ele atendeu com a voz calma. Sim, estou aqui. Podem entrar. Ele desligou o telefone. A polícia está na porta da frente. A respiração de Eduardo acelerou. Vocês chamaram a polícia para mim, na minha casa. Bruno balançou a cabeça. Nós não precisamos ligar para eles. Dona Lúcia ligou antes de você roubar o telefone dela. E a empresa de segurança encaminhou a filmagem automaticamente
quando você tentou adulterar o sistema. Uma batida urgente ecoou pela casa. Polícia! Clara, autoritária. Dona Lúcia deu um passo à frente e enxugou os olhos. Eu vou abrir. Eduardo se levantou com dificuldade e tentou bloquear a passagem dela. Você não vai abrir aquela porta! Bruno agarrou Eduardo pelos ombros e o puxou para trás. Você não vai tocar nela. Você não vai tocar em ninguém. Dona Lúcia caminhou até a porta e a abriu com a mão firme. 2 policiais entraram. Seus rostos eram sérios. Seus olhos escanearam a cena, viram os pratos quebrados, a cadeira derrubada, o pedaço de madeira perto da parede, e viram Lívia, grávida, tremendo e coberta pelos escombros emocionais da noite. O primeiro oficial falou. Recebemos várias chamadas. Também recebemos filmagens de segurança deste endereço. Eduardo levantou as mãos instintivamente, como se estivesse desviando um golpe. Isto é um mal-entendido. Bruno entregou ao oficial o pendrive. Isto contém tudo: o vídeo, o áudio, as ameaças. O oficial pegou e assentiu. Obrigado. Vamos analisar. Eduardo balançou a cabeça violentamente. Vocês não podem me prender. Eu não bati nela. O pedaço de madeira não a tocou. O segundo oficial deu um passo à frente. A intenção de ferir uma mulher grávida é um crime grave. E a filmagem mostra mais do que intenção. Mostra um padrão. O peito de Eduardo contraiu. O pânico finalmente rompeu sua raiva. Vocês não podem fazer isso. Sim, podemos, respondeu o oficial. Vire-se. O som das algemas se fechando com um clique soou como o acorde final de uma longa canção que havia tocado por muitos meses. Eduardo abaixou a cabeça enquanto os oficiais o guiavam para a porta. Ele olhou para Lívia pela última vez. Ela não desviou o olhar. Ela não se encolheu. Ele saiu da casa em silêncio. O mesmo silêncio que ele usava para dominar o lar agora sinalizava o fim de seu domínio. Assim que os oficiais fecharam a porta atrás deles, Lívia expirou. Foi um suspiro longo, um suspiro trêmulo, um suspiro que tirou meses de medo de seu peito. Marcelo olhou para ela com suavidade. Acabou. Bruno colocou a mão no ombro dela. Você está segura. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Nós cuidaremos de tudo a partir de agora. Lívia colocou a mão sobre a barriga enquanto seu filho se movia suavemente. Pela primeira vez, o movimento não pareceu assustador. Pareceu livre. E a casa, que antes era uma prisão, finalmente parecia um lugar onde ela poderia recomeçar. A casa parecia completamente diferente depois que a porta da frente se fechou atrás dos oficiais. O eco da partida de Eduardo permaneceu por alguns momentos e depois desapareceu como uma tempestade que finalmente se esgotou. O ar estava parado, em calma, quase sagrado. A tensão que havia pressionado as paredes durante toda a noite se levantou lentamente, substituída por algo mais suave e acolhedor. Lívia estava sentada no sofá, com as mãos apoiadas na barriga. O bebê se moveu suavemente sob sua palma e ela fechou os olhos por um momento, deixando a nova quietude penetrar em seus ossos. Pela primeira vez em meses, seus ombros caíram. Sua frequência cardíaca se estabilizou. Suas respirações fluíam, sem a tensão habitual. Dona Lúcia trouxe-lhe um copo de água e o colocou na mesa lateral. Beba isto, ela sussurrou. Você precisa se manter hidratada. Lívia sorriu fracamente. Obrigada por tudo. Dona Lúcia balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Você merecia ser protegida. A governanta recuou respeitosamente enquanto os irmãos se aproximavam. Bruno sentou-se ao lado de Lívia e cuidadosamente pegou uma de suas mãos. Seu toque era firme e quente. Marcelo se apoiou no encosto do sofá, observando-a com alívio nos olhos. Daniel sentou-se na mesa de centro na frente dela, inclinando-se perto o suficiente
para que ela não se sentisse sozinha por um segundo. Você fez tudo certo esta noite, disse Daniel suavemente. Você manteve a calma. Você protegeu a si mesma. Protegeu o bebê. Lívia expirou lentamente. Eu senti que estava desmoronando. Eu ficava pensando que algo terrível ia acontecer. Quase aconteceu, disse Bruno. Mas você aguentou firme. E agora você está segura. A palavra segura soou pesada e poderosa. Lívia a repetiu silenciosamente em sua mente. Segura. Uma palavra que ela não associava ao seu próprio lar há muito tempo. Uma palavra que agora a envolvia como um cobertor. Marcelo se ajoelhou ao lado dela e colocou uma mão estabilizadora em seu ombro. Ouça-me. Nós ligamos para o nosso advogado de família. Ele virá logo pela manhã. Você não lidará com nada sozinha novamente. Nem papelada, nem audiências, nem declarações. Nós vamos guiá-la por tudo. Lívia assentiu e piscou para conter as lágrimas. Eu não sei como agradecer. Bruno balançou a cabeça suavemente. Você não precisa. Você é nossa irmã. Proteger você não é um dever. É um privilégio. As palavras a envolveram como uma luz quente. Ela engoliu em seco. Sua garganta estava apertada, mas de uma maneira diferente agora. Não era medo. Era gratidão. Daniel olhou ao redor da sala e suspirou baixinho. Esta casa precisa de uma nova energia, uma nova vida. Esta noite foi o fim de algo terrível, mas também é o começo de algo melhor. Lívia olhou para o vidro quebrado no chão, a cadeira derrubada, o amassado na parede perto do painel de segurança. Cada uma dessas coisas representava um momento de medo, um momento de perigo. No entanto, pela primeira vez, ela as viu não como símbolos de fracasso, mas como prova do que ela havia sobrevivido. Bruno se levantou e sinalizou para Marcelo. Vamos limpar isso. Ela não deveria estar olhando para esse caos. Marcelo assentiu e os dois homens começaram a limpar os cacos. Eles se moveram com coordenação silenciosa, levantando pratos quebrados, recolhendo talheres espalhados e limpando os restos da noite violenta. Daniel ficou com Lívia, mantendo a calma com uma conversa em voz baixa. Dona Lúcia ajudou a guardar as toalhas de mesa e a endireitar a mesa de jantar, restaurando a dignidade do espaço. Enquanto trabalhavam, Lívia observava do sofá. Cada ação parecia um reset, uma recuperação, um lembrete de que esta era a casa dela. Ela decidiria o que preencheria seus cômodos a partir de agora. Quando a sala finalmente foi limpa, Bruno apagou as luzes superiores fortes e acendeu as luminárias laterais suaves. O brilho quente se espalhou pela sala de estar, transformando completamente a atmosfera. Não parecia mais um campo de batalha, parecia um lugar onde a cura poderia acontecer. Marcelo sentou-se novamente ao lado de Lívia. Nós já providenciamos para você ficar conosco por um tempo, se quiser. Ou você pode ficar aqui. Os policiais farão rondas regulares. A casa já está marcada como um local de chamada prioritária. Você está segura. Qualquer opção que você escolher. Lívia pensou por um momento. A casa guardava memórias de medo, mas também guardava memórias de amor. E pela primeira vez, ela percebeu que não queria que o medo definisse aquelas paredes para sempre. Eu quero ficar aqui, ela disse suavemente. Eu quero dormir na minha própria cama. Eu quero respirar na minha própria cozinha. Eu quero que esta casa pertença a mim e ao meu filho de agora em diante. Daniel sorriu calorosamente. Então é exatamente isso que vai acontecer. As palavras se estabeleceram ao redor dela com um peso reconfortante. Lívia sentiu seu filho se mover novamente, como se percebesse a mudança no ar. Ela colocou a mão na barriga, sua voz baixa e terna. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou. Nós finalmente vamos ficar bem. Dona Lúcia a observou com lágrimas nos olhos. Você é mais forte do que você sabe, querida. Lívia levantou o olhar.
Eu não me sinto forte. Você se sente cansada, disse Dona Lúcia suavemente. E pessoas cansadas às vezes confundem sobrevivência com fraqueza. Mas o que você fez esta noite foi mais poderoso do que você pensa. Seus irmãos assentiram em concordância. Bruno disse: Você falou a sua verdade. Você protegeu seu filho. Você se manteve firme. Isso é força. Lívia respirou fundo. Desta vez parecia uma respiração completa, uma respiração limpa, uma respiração que pertencia a ela. À medida que a noite se acalmava ainda mais, ela se recostou na almofada. Seus olhos suavizaram. A sala brilhou. O medo desapareceu. O futuro se abriu. Ela sussurrou uma última verdade no silêncio pacífico. A verdade me salvou. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou totalmente nisso. Se a jornada de Lívia em busca de segurança e a força de seus irmãos tocaram seu coração, reflita sobre a mensagem de hoje. A verdadeira força não está em suportar o silêncio, mas em ter a coragem de quebrar o ciclo de controle, confiando na sua verdade e naqueles que te protegem. Deixe seu comentário aqui embaixo e nos diga qual momento da história mais te impactou. Curta este vídeo se você acredita no poder da rede de apoio e inscreva-se no nosso canal para mais histórias que transformam o silêncio em superação.